Caros amigos, a paz de Jesus, se está falando muito sobre Medjugorje, mas eu quero fazendo uma tradução do Padre Lívio Fagança, diretor da Rádio Maria, explicar que ele ponta com muita seriedade quais são as verdadeiras diretrizes da Santa Sé sobre Medjugorje. Então vamos escutar e agradecendo este grande dom, que é Medjugorje. Olá, caros amigos, vamos ver quais são as diretrizes da Santa Sé sobre Medjugorje. Um lugar onde nesses anos de aparições vem muitos peregrinos. Me recordo que no ano passado as cifras oficiais da paróquia foi mais de 600 mil peregrinos só aquele ano, 30 mil sacerdotes. Assim é importante que os peregrinos conheçam as diretrizes pastorais sobre este fenômeno. Diante delas, onde se vemos que a oposição contrárias são apenas opiniões pessoais. Tem alguém que quer silenciar o Papa, mas de Papa só temos um só. E o que conta são as diretrizes da Santa Sé. E há um ditado que diz, ubi maior, maior cessa. Onde há um maior, o menor cessa. Assim, quando fala o Papa, todos devem se calar. Pois as diretrizes da Santa Sé eliminam qualquer outra tomada de posição ou opinião pessoal. Assim, a posição da Santa Sé é especificada em vários documentos, dos quais vocês podem encontrar no nosso site da internet, www.radiomaria.com.it, sobre o tema Medjugorje e documentos. Porém, podemos dizer que a posição da Santa Sé é claramente sintetizada da Sua Eminência, o Cardeal Tarcísio Bertoni, secretário de Estado, no seu livro escrito sobre a última vidente de Fátima, edição Raisoli, página 137. Sendo que Sua Santidade, o Bento XVI, resolveu fazer de seu próprio punho a prefação do livro. Isso nunca mais aconteceu um Papa fazer a prefação do livro de um cardeal. Mas o Papa quis fazer a prefação do livro do cardeal para convalidar este livro com a sua autoridade. E o que fala Medjugorje sobre este livro? Bertoni sintetizou e colocou a posição da Santa Sé e qual é a posição que é pessoal. Qual é a posição da Santa Sé? É a posição que todos os fiéis devem obedecer e observar agora. Primeiro ponto. O Cardeal Bertoni escreve: as declarações do Bispo de Mostar refletem uma opinião pessoal e não é o juízo definitivo e oficial da Igreja. Essa declaração é mais importante, pois essa declaração corta as pernas de todos aqueles que se servem da declaração do Bispo de Mostar para atacar Medjugorje em nome da Igreja, que nós vemos pela internet. Verificamos alguns ataques fortes contra Medjugorje, fazendo referimento às declarações do bispo, o qual, ao invés, como disse o Cardeal Bertoni, apenas exprime a sua opinião pessoal e não a posição oficial da Igreja, pois o caso Medjugorje foi tirado de suas mãos. Esse primeiro ponto é o mais importante, então releio: as declarações do Bispo de Mostar, diz Bertoni, refletem uma opinião pessoal, não é o juízo definitivo oficial da Igreja. Esta declaração, comento eu, corta as pernas de todos aqueles que se apropriam das declarações do Bispo de Mostar para atacar Medjugorje em nome da Igreja. O segundo ponto, escreve Bertoni, tudo então se refere agora à declaração de Zara do Bispos da ex-Iugoslávia de 10 de abril de 91, que deixa a porta aberta às futuras investigações, onde as verificações devem andar adiante. Assim também esta declaração de Bertoni é fundamental
ocidental, isto é, a Santa Sé no seu tempo não acolheu o juízo da comissão denominada pelo bispo local e decidiu conferir o caso Medjugorje à Conferência Episcopal da Iugoslávia. Esta última declaração de Zara, de 10/4/91, deixou a porta aberta a futuras investigações. E tendo ainda as aparições em ato, não é verdade que a Conferência Episcopal se pronunciou com juízo negativo. Também aqui alguns inventaram e interpretaram as informações da Conferência Episcopal como se fossem contra Medjugorje. Assim, a interpretação exata dos bispos da Iugoslávia vem dada pelo cardeal Bertone, que escreve: tudo assim deixa a porta aberta para futuras investigações. E os Jesus devem andar adiante. E essa declaração são declarações formidáveis, importantíssimas e decisivas, porque não se pode usar dessas declarações do bispo local, os inimigos de Medjugorje não a podem usar para caçar Medjugorje. E o Bertone diz claramente que a declaração do bispo de Mostar é sua opinião pessoal e não é o juízo definitivo da Igreja. E para o que se refere à declaração de Zara, diz que deixa a porta aberta a futuras investigações. Assim, devem os estudos andar adiante. Terceiro ponto, afirma Bertone: nesse tempo é permitido as peregrinações privadas com acompanhamento pastoral dos fiéis. E isso é importantíssimo, porque as peregrinações privadas são aquelas organizadas pelos fiéis e de agências e que se especifica o documento que sejam acompanhadas por sacerdotes. Aqui também o Papa repetiu ao bispo de Mostar que ir a Medjugorje é ir acompanhado por um sacerdote. E é muito importante esse acompanhamento pastoral. E a presença é importante, pois os freis presentes em Medjugorje não são suficientes para confessar 1 milhão de peregrinos. E os sacerdotes acompanhados, que acompanham as peregrinações, podem desenvolver de um modo especial o serviço da confissão e pastoral. Assim, repito, nesse tempo é permitida a peregrinação privada com acompanhamento pastoral dos fiéis, mas o acompanhamento é do sacerdote, é diretamente do sacerdote. E depois precisa Bertone: todos os peregrinos católicos podem ir a Medjugorje como um local de culto mariano. Muitos dizem que em Medjugorje aparece o diabo, mas a Igreja afirma que Medjugorje é um local de culto mariano. Independente das aparições, a Igreja qualifica Medjugorje como um lugar de culto mariano. Assim repetimos: todos os peregrinos católicos podem ir a Medjugorje como um lugar de culto mariano, onde é possível exprimir toda a forma de culto devocional. Assim, tudo se faz a Medjugorje: a missa, a adoração, a ida ao Crisma Via Sacra, a subida ao Monte das Aparições, rezando o Rosário, etc, etc. Tudo isto gera em torno da paróquia, dos freis, dos paroquianos que possuem a permissão canônica do bispo. Assim, a paróquia de Medjugorje está fora de uma divisão que se fala que existe entre os frades e as dioceses. É fora. Pelo contrário, todos os três que estão em Medjugorje possuem a permissão canônica para estarem ali. E também aqui nós vemos tanta difamação, informações falsas. Procuram ser pessoas sérias, estamos na igreja, vivemos na igreja, somos da igreja. Não estamos num estádio. Assim escreve Bertone: todos os peregrinos católicos podem se dirigir a Medjugorje, um lugar de culto mariano, onde é possível se exprimir com todas as formas de devoção. Assim afirma que a Igreja não proibiu a peregrinação a Medjugorje. E lá se pode participar da Santa Missa, se confessar, adorar o Senhor e assim diante. Assim, caros amigos, vemos a posição oficial da Santa Sé, escrita e realçada por Bertone em um livro que eu já citei, A Última Vidente de Fátima,
no qual Bertone vem entrevistar De Carli, um jornalista conhecido da RAI, no qual este livro tem uma prefação do Papa Bento XVI, que quer valorizar o livro de modo pessoal, do seu modo pessoal. Assim, sintetizamos e dizemos de novo, Bertone afirmou que as declarações do Bispo de Mostar refletem uma opinião pessoal, não é o juízo definitivo oficial da Igreja. Segundo, tudo deve ser remetido à declaração de Zara, de 10 de abril de 91, que deixa a porta aberta a futuras investigações, e tudo deve andar adiante. Terceiro, é permitido a peregrinação privada com o acompanhamento de um sacerdote pastoral. E quarto, todos os peregrinos podem ir a Medjugorje como um lugar de culto mariano, onde é possível se exprimir toda forma de devoção pessoal. E esta, caros amigos, é a posição oficial sobre Medjugorje. E essas são as suas diretrizes expressas do secretário cardeal de Estado e valorizada pelo Santo Padre em pessoa. E assim experimentamos então a nossa gratidão e asseguramos ao Papa com o nosso braço direito a oração, desejando que da parte de todos haja obediência e submissão. Parlami, confortami, o Vergine Maria, Madre mia purissima, confido solo in te. Quanta dolcezza nelle tue parole, guardami negli occhi e solo non sarò più, mai più. Spirito Santo, porta l'amore sulle rovine che ho dentro al cuore. Tienimi stretto come un bambino. Spirito Santo, stammi vicino, e mille stelle si sono accese solo per te, Regina della pace, e mille stelle si sono